Olá, olha o Alessandro Moreno aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Pode Tudo. Está tudo bem com você? Comente aqui, tá tudo beleza? Ontem eu fazia uma live sobre os palpiteiros do YouTube. O assunto era contra-argumentar aqueles que tentaram opinar acerca do suposto debate entre Sabino Chileno e o pastor Fujão Tassos Licurgos. Ok. Em dado momento, então, eu fui surpreendido pela presença de um youtuber que está começando o seu trabalho aqui. Segundo ele, ex-pastor e também convertido agora ao ateísmo. No dado momento, ele vai me fazer algumas perguntas, entre elas sobre teoria flaviana. E olha, a sua pergunta foi altamente pertinente e importante para que você que vai assistir este conteúdo entenda que nós não estamos preocupados aqui em ridicularizarmos ninguém. O Jesus histórico, tal como vem sendo defendido desde o final do século XVIII, é mais do que uma pseudagem, sim, uma ideologia. E isto é provado pelos próprios e em grande maioria dos acadêmicos. Porque a ala do Jesus histórico na academia, se você não sabe, ela é muito pequenina. Se você pegar James Dunn, John Paul Meyer, entre outros nomes, Gerhard Tiersen, vocês verão como, na verdade, há uma crítica ao próprio Jesus histórico, tal como Chevitarese defende, entre outros nomes. Isto é, John Paul Meyer afirmou que o Jesus histórico é um modelo marxista, não é uma pesquisa científica e histórica. Está lá no livro de John Paul Meyer. Será que ele vale? Pois bem, a tautologia, o discurso circular de consenso e de que defender teoria flaviana é terraplanismo, demonstra o medo, o desespero daqueles que conseguiram títulos de doutores e mestres defendendo uma pseudagem. Veja o que disse o Jonas Mathies em um jornal. Aliás, se é que foi ele que escreveu, porque IA anda funcionando bem. Pois bem, vamos então entender. A pergunta que me foi feita sobre o conceito flaviano, ela foi respondida de maneira objetiva, direta e com uma vasta reflexão sobre o meu objeto, isto é, a natureza dos evangelhos. Se você, na verdade, gostar deste conteúdo, se inscreva num canal onde há liberdade para criticar, liberdade para discordar. E, aliás, eu, sempre que confrontado, libero o link na hora para poder permitir que os meus oponentes também falem. Eu estou há anos no Brasil esperando um debate com qualquer historiador que diz que teoria flaviana é terraplanismo, mas defende Jesus histórico. Até agora não apareceu. Na verdade, sim. Apareceram uns vira-latas aqui no YouTube. Gente burra, leiga, que na verdade se apresentou como se expert no assunto. Mas aí bastou o Alessandro dar-lhe umas chibatadas, eles sumiram. E hoje ficam aí nas suas meras comunidades dizendo que teoria flaviana é terraplanismo e anti-academicismo. Mas estas mesmas pessoas usam um argumento tautológico ad hoc de que Jesus histórico é uma pesquisa amplamente acadêmica. Sem contar a aula que eu dei sobre o que é academicismo. Vem comigo, assista e eu volto já. Eu já tinha visto alguns vídeos seus, né? E gostei também, só que como eu também estava na correria, tudo, não sabia que você fazia lives e tal. Aí quando você foi lá e eu disse, vou começar a andar lá nesse canal. Aí assisti alguns vídeos teus hoje, né? Ontem e hoje passei a maratonar alguns vídeos seus, gostei também. Até agora ainda não vi algo nenhum dos vídeos que eu chegasse a ser a divergir de você, sabe? Até que eu assisti um vídeo que você falava, parece-me que você é adepto à teoria do Jesus flaviano, né? E eu mesmo estou aberto para conhecer isso aí. Para mim faz muito sentido, mas ainda não estou convencido que seria... vamos dizer que eu estou no processo de conhecer a ideia, né? A proposta, né?
Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, e é uma pergunta honesta, não é para... Porque uma vez eu entrei em uma live que o pessoal estava defendendo, na verdade estava falando outra coisa. Aí eu, sem querer, toquei nesse assunto. Aí as pessoas entraram nesse assunto para me confrontar. Em qual assunto? Sendo que eu não defendo o Jesus histórico, entendeu? Uhum. Eu disse que, defender no sentido de eu apresentar argumentos, eu disse que eu aceito, porque eu, como uma pessoa acadêmica, eu vou aceitar o que a academia coloca até que outra pessoa chegue lá, confronte o status quo e apresente ali os melhores argumentos, porque até então não conheço os argumentos, entendeu? Eu não conheço, eu só conheço a periferia do tema, entendeu? Entendi. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que eu não tenho nem como contra-argumentar, porque eu nem conheço os argumentos, tá entendendo, né? Eu nem conheço os argumentos que digam assim, a teoria flaviana é a que melhor explica, né? E o pessoal tem que entender essa questão, qual é a teoria que melhor explica. Você vai fazer o quê? Um método que melhor explica seria um método abdutivo, né? Você vai criar hipóteses, que é o que você botou aí, as hipóteses, e qual dessas hipóteses atende melhor para explicar o fenômeno. Qual é o fenômeno? Esse mito, né? Como é que construir esse mito? E aí eu precisaria conhecer. Aí eu falei isso, desse jeito que eu tô falando, não exatamente, mas desse jeito. Aí eu sofri horrores lá, como se eu estivesse defendendo, inclusive, entendeu? Não, mas pessoal. Aí, se tivesse defendendo... Aí agora a minha pergunta é assim, e honestamente, não é uma pergunta para confrontar. Mas e mesmo que seja para confrontar, isso. Mas tem algum trabalho acadêmico, de fato, assim, já sendo apresentado? E eu entendo tudo isso, eu entendo essa luta para tornar algo uma teoria na academia, muitas das vezes tem a resistência, de fato. Entendi. E para mim é o seguinte, não tem prova arqueológica da existência de Jesus. Né? A maior fonte é o próprio livro. A maior fonte é o próprio livro, né, que é a Bíblia. Aí a minha pergunta é indo por esse caminho, porque eu vi a proposta do Francis, é Francis, né, o nome dele? Eu não o ouvi. Eu não ouvi, assim, de sentar, porque também eu estou correndo atrás. Pronto. Aí a minha pergunta é por esse caminho, e eu vi que o Francis, isso eu ouvi, posso ter entendido errado. Então, vou falar, e o senhor me fala também se eu entendi certo. Quando sugeriram a ele para também apresentar isso para a academia, ele achou melhor não e escrever só o livro. Aí, essa esquiva... eu não achei interessante, sabe? Se eu estivesse defendendo isso e fazendo uma pesquisa honesta, e não estou dizendo que ele está sendo desonesto, tá? Deixando claro. Fazer uma pesquisa honesta, que demandou tempo da minha vida, eu faria um esforço de apresentar, sabe? Eu faria um esforço de apresentar. E a academia vai olhar, e você sabe como é, a revisão por pares, essas coisas. Mas aí entra esse problema. Mas aí está o problema, Lira. E aí entra o primeiro problema. É importante. E ela é coerente. Ok? Primeiro ponto que a gente tem que admitir. Ela é lógica e ela é coerente. Agora a gente precisa lidar com o fato, com realidade. O Jesus histórico não tem proponentes, são acordos entre pares. Aqui no Brasil, o Daniel Brasil Just confessou no canal do Oswaldo Luiz Ribeiro que lá não é possível discordar. Ele confessou isso no canal do Oswaldo, que ali eles montam bancas entre si, amigos e alunos com afinidades temáticas, isso não foi fala minha, foi dele, montam bancas entre si, no final eles dizem, tem um consenso na academia. Então, primeira questão é, o Jesus histórico se tornou um projeto de poder econômico, disfarçado de ciência na academia. Ponto. Agora, vamos usar a mesma pergunta que você fez, quem defende Jesus histórico. Você sabia que nenhum livro publicado sobre Jesus histórico foi projeto de pesquisa acadêmica? Do ponto de vista e nem submetido aos pares? Por exemplo, John Paul Meyer. John Paul Meyer também não foi. Bart Ehrman é um livro público. O Bart Ehrman escreveu para o público. O Bart Ehrman não levantou uma pesquisa submetida a pares, nada disso, em nenhum dos seus livros. Quem é o autor mais citado por essa galera aí? Quem é? Quem é? Então, o que é o Ehrman? É o Ehrman. Vamos lá ver uma coisa? O John Paul Meyer, você sabia que o padre John Paul Meyer,
Ele sepulta o Jesus histórico, mesmo acreditando numa suposta existência de Jesus, que ele vai chamar de Jesus real. Está lá no livro dele, Jesus, o Judeu Marginal. Ele diz que o Jesus histórico é um modelo marxista implausível, não científico e não histórico. E agora, ele não tem validade? Então, a pergunta que você fez, ela é coerente e ela tem que ser respondida de forma honesta, e eu farei. E eu farei como estou fazendo. O que é estar dentro da academia? Vou te dar um exemplo. O meu livro Hermenêutica, que eu vou exibir agora na tela aí para vocês, e o cara quer falar de livro e não exibe. Ó, vou colocar meu livro na tela aqui, acima, ó, para a galera poder conhecer. O meu livro Hermenêutica é lido, todos os meus livros são lidos por acadêmicos de diversas áreas, inclusive referência bibliográfica, como foi agora recente numa dissertação e projeto acadêmico, e inclusive agora no lançamento de um livro, mais um livro, de um colega chamado... colega que eu digo assim, porque é acadêmico, a gente mantém uma relação, ele nem concorda ele acredita em Jesus, olha só para você ver. Então eu pergunto, eu estou dentro ou fora da academia? Eu estou dentro ou fora da academia? Já que meus trabalhos são lidos, referenciados, bibliografados por outros acadêmicos. Se o Ehrman pode ser utilizado, como muitos fazem, porque o Ehrman disse, mas o trabalho do Ehrman não foi submetido aos pares. Afinal, quem são os pares? O John Paul Meyer não produziu. O Ip Sanders, Dr. Ip Sanders. Então a gente tem Joaquim Jeremias, o John Dominic Crossan. São pesquisas que são levantadas e publicadas por quem é acadêmico. Então, o que é estar dentro da academia? Circular a sua hipótese, a sua tese, a sua pesquisa e submetê-la ao crivo da crítica pública. Isso é estar dentro da academia. Porque os pares nada mais são do que conveniências. Nós sabemos, porque é uma coisa, outro exemplo, você pediu para responder, eu vou responder. Já ouviu falar na doutora Nina Livesey? Nina Livesey? Por exemplo, hoje já tem uma corrente que segue a doutora Nina Livesey, e eu já falava lá em 2015, antes da tese dela, de que Paulo é uma ficção literária. E outra, e que o texto é um texto romano. Você tem o Mitch, que é conhecido como conspirador, quando ele diz que os evangelhos são construções romanas. Então você tem outros nomes, a doutora Robin Watts, também. Eu pergunto, peraí, então só é acadêmico quem está dentro de uma escola acadêmica que diz que tem uma escolinha porque é consenso? É muito fácil estabelecer um consenso. É muito fácil. A gente pega um grupo que defende a teoria fabriana, a gente escolhe uma revista acadêmica e começa a publicar, pronto, tem um consenso. Aí o que vai sobrar? Eu vou te explicar. Vai sobrar a narrativa majoritária. Não, é que a maioria defende que Jesus... Ou seja, ninguém está preocupado em parar para debater e analisar cada ponto. Você não vai ver nada novo no Jesus histórico. Pode observar. Veja que a teoria flaviana, ela passa por uma dimensão epistemológica, metodológica e teológica também, por que não falar até sociológica, em vários assuntos. Por exemplo, o autor chamado Richard Carrier, que é PhD, apesar dele não defender a teoria flaviana, ele concebe a ideia de que Jesus é uma criação, é um mito. Mas é um mito que os judeus iriam inventar um mito e depois negar um mito? Não, tem que ser um mito para Roma. Tem que ser um mito que satisfizesse os interesses de Roma. De qualquer jeito, ele cai justamente onde? No mito de Roma. O John Dominic Crossan, que defende Jesus histórico, ele afirmou que os flavianos precisavam de todas as profecias possíveis e preságios para poder dar a cabo o seu projeto. Portanto, mais uma vez, então vejam, o que é? Então o teu argumento, apesar de ser um argumento legítimo, plausível e coerente do ponto de vista, ele se resvala na realidade de fato do que é a academia. E, portanto, eu estou te dizendo, se você trouxer, como você disse que está interessado em conhecer, se hoje, para você ter uma ideia, se eu quiser amanhã sair com doutorado em história, é só eu defender Jesus histórico. É só pegar essa merda, começar a reproduzir e repetir, porque não tem nada novo. Não tem nada novo. Eles pegam bibliografias recomendadas, ok? E vão dizer, para Joséfo serve, para outros não serve. Olha só, mas aí, como é que pode? Você pega o Richard Horsley,
que é um norte-americano que escreveu Jesus e o Império e Profetas, Messias e Bandidos. O cara vai dizer que os evangelhos não são fontes primárias. E tem outros já que diz. E depois ele diz que Joséfo não é uma fonte confiável. Eu pergunto, como que um historiador sério vai valer disso? Aí, voltemos à tua pergunta. Um minuto, professor. Professor, então quem é as fontes primárias para essa pessoa que você citou agora? Quais são as fontes primárias? Para quem? Não entendi. Quais são as fontes primárias para esse... Eu até esqueci o nome desse último pessoa que disse o Richard Hosley. Os evangelhos não era a fonte primária. O Richard Hosley. Quais são as fontes primárias para ele? O Richard Hosley? O Richard Hosley? Certo. Quais são as fontes primárias para ele? Você vai rir. Você está sentado? Você está sentado? Tô. Então eu vou te explicar. E quem defender Jesus histórico, quiser debate comigo, pode marcar no canal desse rapaz aí que a gente vai ajudar a subir o canal dele. Pronto. Eu falei lá do Tassos Licurgo. Se ele quer debater comigo, a gente não vai dar ibope para esses canais aí mercantilistas aí que estão mais preocupados com ganhar dinheiro, não. Vamos ajudar o cara aí que está começando aí. Vamos marcar lá. Então vamos lá. O cara está dizendo Jesus histórico, fonte primária. Quando eles perceberam que não há documentação primária, e a gente vai chamar de documento primário, eu já fiz o Oswaldo e Chevita mudar de opinião. O Chevita dizia que o historiador não falava de fonte. Eu disse, fonte é o documento é fonte, é de onde o historiador analisa e tira a sua proposição. Vamos lá. Eles percebendo que o que eles chamavam de fonte não tinham nada sobre Jesus, eles disseram que a única fonte possível para entender Jesus é entender. Não é nem provar se ele existiu. É o contexto. E o que é o contexto? É um estudo sociológico dos costumes e cultura da época. Ou seja, é você estudar o fenômeno religioso e uma sociologia da religião da época. E aí você diz, não, possivelmente Jesus era um revolucionário. Possivelmente Jesus era um terrorista. Pensando nos modelos de hoje em categorias palestinas e norte-americanas. Não, possivelmente Jesus era um zelota. A Juliana disse que o cara era um bandoleiro sem arma. Você já viu bandoleiro sem arma? Então, veja, o John Dominic Crossan criou um método chamado tripético referencial. O que é? Mesocósmico, macrocósmico e microcósmico. Resumindo, quando a fonte, que é os evangelhos, ou são os evangelhos, ou as cartas, elas não dizem nada sobre Jesus, o que importa não é mais a fonte, ou seja, não são os evangelhos, é o contexto. Aí tem um problema. Se o contexto não fala nada e não prova nada sobre Jesus, você pode usar o pretexto. O que é o pretexto? Seus antecedentes, ou seja, tudo é especulação. Ou seja, o Jesus histórico se tornou uma crença de segunda categoria de um Jesus da fé. E no final, eles sabendo que negar a existência de Jesus é um baque no cristianismo, eles retroalimentam Jesus da fé, afirmando que Jesus existiu, mas não era Deus. Não ressuscitou dos mortos. Ou seja, o que eles querem que você acredite, colega, é que os judeus inventaram... Eles dizem que tudo que está nos evangelhos... Você sabia que eles dizem que tudo que diz respeito de Jesus nos evangelhos são mitos? Tem Jesus histórico. Eles dizem que Jesus não era Deus, não nasceu de virgem, as profecias são historicizadas, Jesus não andou sobre águas, Jesus não curou cego, não curou... Tudo isso. Eles dizem que isso é invenção. Que os discípulos inventaram isso, ou quem escreveu inventou. Ok, eu concordo com eles. A questão é, se Jesus não é um projeto fictício literário, que os discípulos iriam falar que Jesus era uma coisa sem ele ser, e depois eles mesmos negarem que ele era aquilo que eles disseram que era. Como? Agora vamos mudar. Os romanos inventariam um Jesus tal como inventou, depois o rejeitar? Não. Por isso Cristo se tornou a base fundamental do cristianismo. Você pode observar. E a história do cristianismo é o contrário. É o cristianismo perseguindo os judeus. Só quero colocar uma coisinha aí para o que o senhor está falando, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Platão, ele defende essa ideia de criar mitos para justificar o governo, justificar leis. Não sei se o senhor já passou por
né? Eu não conheço a sua base filosófica, né? Por onde é que o senhor caminhou? Eu estou terminando filosofia, né? Sim, a minha tese, a minha tese é baseada principalmente numa hermenêutica platônica da República, onde os conceitos de diegese, mimestai, mitoi são trabalhados e Platão afirma em vários diálogos com Admanto, com Glauco, todos dizendo, é uma dialética em que ele vai converter o misticismo e a mitologia em transsignificação. Platão percebeu que os poetas, inclusive ele era aversivo aos poetas, ele percebeu que os poetas invertiam a realidade a partir do quê? Dos mitos. Enquanto para Platão os mitos representavam a realidade, os poetas diziam que os mitos ressignificavam. Platão percebeu que este era o motivo da histeria na polis. O que Platão faz? Ele mostra que o mito ele é um conto verdadeiro. Platão ele defende a ideia de que o mito ele é sempre diegético, ou seja, ele é sempre narrando por representação. E aí ele trabalha um conceito que está na base da lexio, que é o conceito que ele defende, e nesse conceito da lexio, que é do discurso próprio, ele trabalha 3 pontos importantes que todos os defensores do Jesus histórico negaram, e os evangelhos atendem toda essa dimensão platônica, tanto que atende que Teocídides, considerado um grande nome da história, vai dizer, até eu inventava personagens e colocava na boca deles aquilo que eu queria ou entendia que os homens pudessem ter dito. Você vai ver Platão retratando isso em Orfeu, o mito criado lá, a ficção, ele vai falar de Homero, ele vai falar... Enfim, portanto, a base dos evangelhos, primeiro, ela é diegética. Os evangelhos são diegese. Quer ver por que são diegese? O próprio Lucas vai dizer isso. Quando ele abre o prólogo dizendo eperterição anataxestai diegesim, ele diz, muitos tentaram empreender por em ordem a narração, diegese. A narração, a representação. Por que eu sei? Porque é impossível que Jesus tenha andado sobre águas. É impossível que morto tenha ressuscitado. Então você vai ver que a narrativa dos evangelhos, ela atendem toda a dimensão diegética platônica e que era comum utilizada. Sabe quem é o outro autor que vai usar? Plutarco de Queroneia. Ele vai fazer isso. Em Rômulo e Teseu, o mito contado que você pode ler em Vidas Paralelas. Então, você começou a falar, eu já fiquei com os olhos brilhando, porque a minha tese, inclusive, sobre o Evangelho de Paulo e os Evangelhos, e defendendo o conceito flaviano, é provando que nenhum defensor dos Evangelhos analisou os Evangelhos como um documento de sua época. E nós chamamos isso, que Platão chama isso, sabe de quê? Auctotonia. Onde um documento precisa estar sendo analisado na sua dimensão e essência natural. Ou seja, quem diz que está fazendo ciência está fazendo teologia. Os defensores do Jesus histórico, ao mesmo ponto que eles desmitologizam, diz que estão desteologizando, resta Jesus totalmente vestido e apela para uma fenomenologia. Então, respondendo para você, Platão é a minha base. Platão é minha base, Teocídides é a minha base, Plutarco é a minha base, Cícero é a minha base. Por isso eu estou dizendo que nenhum defensor do Jesus histórico no Brasil e fora, eles podem agendar com quem eles quiserem, consegue sustentar a tese do Jesus histórico no debate comigo. Não vão conseguir. A gente pode ter outra falha? Pode, é possível. Eu faço uma análise narratológica, e aí concluindo e voltando a falar para você, mimestai, diegese e mitoi. A única coisa que Platão vai deixar claro é que não há como fazer história e intervenção sem a mitologia. E ele critica a poetai. Por quê? Que ele critica a poetai? A resposta está certa. Porque os poetas é que eram os teólogos. Os poetas é que eram os teólogos. Muita gente não sabe que o conceito de teologia que nós temos, ele é totalmente cristão, totalmente romanizado. Para os gregos, os teólogos eram os poetas e não se discutiam dogmas e doutrinas, apenas procuravam pensar sobre os deuses. Está respondido, pode ficar à vontade para suas considerações ou acréscimo se você quiser.
Não, respondeu tudo que eu perguntei, sabe? Eu não vou tomar uma posição agora, assim, vamos dizer assim, para dizer assim, me converti à teoria flaviana. Mas eu vou ser honesto. Mas É nem uma é a minha teoria que intenção, tá? me parece que explica muita coisa, tá? Me parece que explica muita coisa. E o método abdutivo, de alguma forma, vai apontar para a teoria que melhor explica as coisas. Então, para mim, até esse momento, muita coisa está fazendo muito sentido a teoria flaviana. Como eu estou estudando outras, o meu TCC, tudo indica, né? Talvez eu mude de ideia, mas talvez vai ser sobre filosofia da ciência. Então, eu estou encerrando. Então, eu não quero tirar o foco, entendeu? E mergulhar para Não fazer uma faz isso não. pesquisa do que já produziram Isso, não faz isso não. sobre o tema, né? Mas, logo, então o que eu faço? Eu só ouço quem já estuda, quem já está, então eu vou só ouvindo. Então você que assistiu meu conteúdo deve se perguntar: por que desculpas para não debaterem comigo, mas ficam no YouTube produzindo o que eles chamam de divulgação científica? E debater, não estou falando se gladiar, é sistematizar o nosso objeto, sistematizar todas as correntes de pensamento e teorias, supostamente, e assim permitir com que o público faça um julgamento coerente, conciso e até mesmo os acadêmicos. Quero deixar claro que Jesus histórico é uma teologia histórica, não tem nada realmente amplamente bem fundamentado por uma epistemologia do conhecimento ou mesmo indiciarismo. Doutor André Chevitarese confessou publicamente que nem os seus pares o consideram que ele faz história, e sim teologia. Doutora Juliana Cavalcante, que antes peitou Antônio Miranda e disse que a arqueologia não servia para provar e nem desprovar nada sobre Jesus, agora desesperada apresenta livros de arqueologia dizendo que tem até uma Nazaré que foi encontrada. Pois bem, se você gostou deste conteúdo, senta o dedo no like, comente, mas não venha para cá com seu discurso circular. Há um consenso na academia, porque eu já estou mostrando que esse consenso é uma farsa.